Quando falamos em psicologia e a função da mesma, de uma psicoterapia, obviamente uma pessoa vai procurar um analista, um psicólogo, quando a mesma se encontra em profundo sofrimento, desde questões psicossomáticas de doença, ou separações, ou perda de trabalho, ou perdas de familiares, de entes queridos. Mas a questão básica que eu quero deixar aqui claro é que a psicoterapia, ela se baseia num momento histórico. Nos primórdios da psicanálise, as pessoas procuravam o serviço elaborado por Freud inicialmente, principalmente por conta da histeria. O que era isso? Histeria não é a pessoa que grita, sai correndo por aí feito louco. Histeria era a conversão de sintomas em sintomas de conteúdos reprimidos do inconsciente. Conteúdos que naquela época tinham uma conotação sexual, dada a repressão sexual da época. Hoje em dia, é claro, o panorama é totalmente diferente. A psicoterapia, então, ela tem que se ajustar aos limites temporais, aos limites históricos, ao homem contemporâneo. E quais são os desafios hoje em dia? Costumo brincar que a gente tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que são isso? Seria o medo, o vício, a ansiedade e a depressão. Esses 4 compõem basicamente a totalidade dos casos da psicologia. A depressão sendo um transtorno moderno, pós-Segunda Guerra Mundial, a falta de perspectiva, a falta de motivação, a falta de empenho, a ansiedade generalizada que a gente vê aí por aí nas pessoas, assim, seja através de tiques nervosos, seja através do nervosismo, da falta também de limites para essa pessoa não sabe o que deseja, mas sofre por isso por dentro. Você tem a questão do vício das drogas, que é um problema aí mundial e que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Então a psicologia ela tem que se concentrar exatamente nessa temática moderna. Por quê? Fora isso, ela perde o foco. Então o grande problema hoje em dia são essas questões e todas elas norteiam qual conteúdo e qual sentimento? O medo. O medo é o principal aspecto que deve ser tratado em psicoterapia. Desde o medo de perder uma relação, de perder um emprego, ou quem já perdeu, o medo de não reconquistar, medo de nunca mais ser amado, de nunca mais conseguir um enlace afetivo. Então, medo e insegurança, infelizmente, norteiam o homem moderno. Eles são um timão do homem moderno para insatisfação e para infelicidade generalizada. Outra coisa que eu costumo pontuar, a função da psicoterapia é o quê? Na época de Freud, ele mesmo colocou que o sujeito normal é aquele que ama e trabalha. Embora eu respeite tal conceito, hoje em dia eu diria o seguinte: o indivíduo normal é aquele indivíduo que se motiva, apesar de toda a maré contrária, apesar de todas as adversidades da vida, e é um indivíduo que gerencia suas saudades, porque as saudades é algo corrosivo, é algo danoso. As saudades ela tem a função de barrar o novo, de barrar a possibilidade da pessoa procurar. Então ela é a causa final, inconsciente dessa falta de motivação. Porque as pessoas estão presas no passado, estão presas em vivências anteriores, em vivências antigas. Então eu noto que um fenômeno que até então não existia quase, que era da época de Freud, que era a compulsão à repetição. O que é isso? Repetir histórias antigas dos pais ou de parentes, ele voltou com tudo. Então se a gente faz um inventário do paciente, vai ver que ele está reproduzindo exatamente a relação de casamento que o pai teve com a mãe, ou que um tio teve, ou que os avós tiveram. Então essa reprodução sistemática, ela ocorre por quê? Por um processo de imitação e por um processo de segurança. As pessoas, elas estão cada vez mais infantilizadas. E aí se usa o nome bipolar erradamente. Porque o que é bipolar? Bipolar é o indivíduo que oscila. O indivíduo que oscila é o indivíduo inseguro. É o indivíduo que não tem o seu traçado assim encaminhado, que não tem uma meta definida. Esse é exatamente o problema que a psicoterapia deve atacar. O diálogo franco, o diálogo aberto. O terapeuta tem que ser uma espécie de treinador, ter objetivos básicos traçados por ele e pelo paciente. Isso é muito importante. Meu nome é Antônio Carlos Alves de Araújo, sou psicólogo clínico há 22 anos. Estou aqui no Tatuapé, São Paulo, capital. Muito obrigado.